Olá, muito bom dia, meu amigo, minha amiga, ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 18 de dezembro. Estou com muito sono. Estou aqui de preto. Falei que eu vim de luto porque tivemos uma pequena morte do futebol ontem. Uma final que. Vamos lá, a gente tem 2 jogos para comentar, 2 partidas que nós temos que passar. A derrota nos pênaltis da equipe do Flamengo diante do PSG e o empate em 0-0 na primeira final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco. Deixa o seu like, deixa o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o canal do Gol. E está comigo, Eduardo Massa. Tudo bem, Massa? Como é que estamos? Tudo bem, um prazer. Ontem foi um dia de duas decisões em que, na verdade, não aconteceu, principalmente na segunda, né, da Copa do Brasil, não aconteceu lá muita coisa, né? 2 empates, ninguém vitorioso nesses jogos, mas foi assim, no fim foi divertido. A final do Mundial foi divertida, foi interessante. Contra um Flamengo fez um bom jogo. Mais uma vez um representante sul-americano que não consegue vencer uma chance que para mim era única. A chance era boa, viu? Uma Passou chance uma sensação que era uma... muito boa, um PSG que chegou no meio da temporada, fez um jogo ali no sábado, está passando uma temporada meio complicada. O Mundial de Clubes foi complicado para os clubes europeus, não pelo o campeonato em si, a logística. O calor, fim de temporada para eles, então tiveram que esticar um pouco mais. Eu digo o Mundial de Clubes mesmo, real, no meio do ano, então, não intercontinental. Esse mesmo, porque o calor que teve lá nos Estados Unidos, as viagens, a logística, e era um final de temporada para eles, né? Acabou a temporada e já emendou, então atrasou as férias, para depois começar de novo uma temporada mais rápido, e aí no meio de uma Liga dos Campeões que agora é mais esticada, né? E o PSG também vivendo um campeonato francês atípico, em que tem concorrência. Na verdade, eles que estão a deixar ali escapar alguns pontos, né, importantes. Eu acho que Deixa eu colocar aqui na tela o Flamengo, vamos começar por esse aqui? Vamos lá, então. Vamos falar rapidinho, passar pelo Flamengo rapidinho, porque a gente já teve um live ontem muito bom. Quem não assistiu, com o Gol nas Américas, com o Dudu Monsanto. O Rafael estava lá, o Carlos Ramos, foi muito bom. Então vocês podem ver até uma análise mais detalhada no programa de ontem, tá? Vou colocar aqui em cima, e depois, quando acabar esse vídeo aqui, vai ter lá direto o convite. De qualquer forma, quero fazer aqui um comentário, porque foi um bom jogo do Flamengo, um Flamengo que mostrou uma estrutura bem sólida, um Flamengo que voltou a ser um time duro de bater, como foi esse ano todo. O Flamengo desse ano não é um Flamengo brilhante, é um Flamengo pragmático, mas é um Flamengo muito correto, muito difícil de bater, mesmo para um PSG que tem talento de sobra do meio para frente, né? E um PSG que tinha muitas fragilidades na defesa. É uma fragilidade que vem dos nomes, mas também da estrutura comprometida ali por problemas físicos e principalmente pela ausência do Hakimi. O Zaire Emery ali deixa o time torto, mesmo ele fazendo individualmente às vezes partidas boas, coletivamente o time não funciona da mesma forma sem o Hakimi, e então vira ali um ponto fraco, e o Marquinhos acaba sobrecarregado. E o Marquinhos não é um zagueiro assim daqueles mais confiáveis, né? Apesar de ser o capitão do PSG, é um bom zagueiro, não é um mau zagueiro, é um zagueiro que tem assim não passa aquela segurança o tempo todo, ainda mais quando você não tem um sistema ali que proteja a defesa, né? E o próprio Pacho, que fez uma temporada brilhante ano passado, ele às vezes dá umas pachocadas. Isso, ele dá umas pachadas. Um jogador chamado Pátio, você imagina que em algum momento ele vai fazer alguma besteira, né? Então ele é um jogador que às vezes é muito duro, muito difícil de bater, mas também ali na saída de bola dá umas entregadas de vez em quando. Então você junta isso tudo, o PSG era um rival que ao mesmo tempo brilhante e ao mesmo tempo frágil, né? E o Flamengo conseguiu explorar muito pouco essa fragilidade do PSG e anulou
boa parte do que o PSG tem de melhor. Então foi um jogo curioso, no mínimo, e que o PSG foi melhor, vamos ser sinceros, o Sim. PSG foi melhor, merecia até ter ganho no tempo regulamentar, Se não é o fosse Marquinhos, né? 2 vezes. é zagueiro, é zagueiro. O Marquinhos 2 vezes, o Marquinhos, principalmente o pênalti. O pênalti foi uma infantilidade, Então, né? eu acabei não comentando ali, mas eu achei um pênalti meio brasileira. Mas é aquele pênalti que, assim, a primeira vez que eu olhei o lance no ato, eu pensei assim: "Ah, ok, não foi grandes coisas". Depois você vê, ele chuta a canela, não tem Então, muito o que mas falar, assim, ele né. tá com o pé, me passa a impressão até que assim, Passa o VAR, não inteligente. tem muito o que falar, né. Ele procura, né? O Arrascaeta procura o pé do Marquinhos, ele percebe que tá com o pé na frente, e aí ele procura o pé, toca, e aí ele fala, ih, tocou. E tem um delay, tem um certo ping ali, né? Não é ele, Tem. pum, Mas foi cai. um belo de um chute, foi infantil, não É, foi só mas uma eu acho que resvalada, né, na, ele chega na Premier muito. League não marcaria esse pênalti. Não? Não, não, na Não Premier League não sei, eu não marcaria esse sei, pênalti. Não. eu acho que o VAR não chamaria na Não Premier League. chamaria E ali teve uma malandragem brasileira, né, porque todo mundo pede e o juiz já fala assim: "Não, vou chamar", aí o VAR tem que ver, Arbitragem fraca também. né. Arbitragem bem fraquinha. Arbitragem bem. Essa malandragem também é É. típica Não, e do jogador arbitragem. brasileiro. O jogador brasileiro testa muito isso, Sim. né, testa muito. O Percebe que. futebol brasileiro, não o jogador só brasileiro, né, o Arrascaeta nem brasileiro embora esteja no Brasil há Mas muito tempo. ele percebe a fraqueza do árbitro e aí ele fala assim: aqui dá pra eu. Se ele percebe que é sei lá, mostrava muito na transmissão ontem, né? O Pierluigi Colina. Ninguém ia conversar com o Colina, que sabe que ele não vai dar papo e acabou. Mas quando ele percebe que o árbitro deu um espacinho, aí ele começa a ir pra cima, aí ele começa a É que nem o reclamar. Pedro no pênalti no fim, né. É. O Pedro faz uma parada ali que ele para bater, ele demora Eu. ele vai, não vai, vai, não vai, não vai, não vai. É muito difícil para o goleiro se manter na linha, né. E aí ele já percebendo qualquer movimentação do goleiro, ele já vai lá e já fica em cima. E quase, viu, eu vou Eu, dizer que foi quase, eu olhei porque não uma. tinha nenhuma imagem muito determinante. Então, Eu acho, as imagens que vocês veem nas redes sociais eu vi um verdinho, um é gramado que, ok. Não, assim, não, mas ó, veja só, parou. as imagens que vocês veem nas redes sociais, a maioria É um pouco delas depois. é um pouquinho depois. Isso, é um O frame Pedro depois. já bateu e as pessoas cortam às vezes Isso. esse mesmo frame e só mostra o goleiro sem estar na linha. O lance é um pouquinho mais difícil do que isso que vocês veem nas redes sociais, tá? Aliás, um pouquinho não, bem mais Bem, difícil, né? eu acho que é um lance que eu fico na dúvida. Vi imagem mais aberta, né, mostrando o Pedro. Então, esse seria o momento. É um pouco antes, tem a questão do frame Sim, que você do vai. frame, né? Então, daria para ver o gramado. Mas eu acho que é um lance muito ajustado e o pulo do Pedro, a demora dele, eu acho que a arbitragem também falou assim: quer saber? Cara, eu não sei se foi uma paradinha ou não, isso aqui. Pois Também, então, eu também segue. acho que isso fica ali no limite, porque o jogador finge que vai bater. Eu sei, eu entendo que é o movimento quase contínuo, mas ele dá uma parada, né? Aquilo dá uma parada, quebra qualquer goleiro, e eu não acho que ele tenha se E adiantado o absurdamente, não. Flamengo. Ele só com a paradinha deu Isso. uma saída e o Pedro foi, né? O Flamengo Pedro cobrou desperdiçou um pênalti, cobrou muito mal. Todo mundo cobrou muito mal. Não tem um pênalti que foi no canto. São todos ali na meia altura e no meio quase do gol, né? Naquele terço ali assim. Então facilitou bastante o Safadão, né? O Wesley Safadão, o goleiro da. O novo rei dos memes, no Brasil, né? O Safonov. O Safadov, e ele foi lá e conseguiu fazer a defesa. Aí teve esse elogio aqui do Luiz Henrique falando também. Acho que também, por mais que seja merecido, o time do Flamengo jogou bem, é meio padrão, é meio protocolar. Acho que dificilmente, né? A gente viu o Diniz tomar uma goleada do City, e aí o Guardiola encher de elogio também. Então, eu diminuo um pouquinho só por conta disso. Mas eu acho que o Flamengo teve uma chance muito grande. Talvez a melhor chance do futebol brasileiro em muito tempo mesmo, e acabou não conseguindo aproveitar. O Brasil segue, né? A América do Sul, como todo, a Europa segue dominante por lá. Não consegui entender o prêmio da FIFA. O melhor jogador da partida foi o Safonov, porque defendeu os pênaltis. O melhor jogador do campeonato foi o Vitinha.
que fez muito bom aquele outro jogo que não teve, né? Então, o que a FIFA fez? Ela falou assim, ó, quem que é o melhor jogador que estava no torneio? Ah, o Vitinha. Então dá o prêmio pra ele, né? Porque Não, você é não vai dar pro hipotético, goleiro, até né? porque não foi um jogo especial do Vitinha. O É, Flamengo conseguiu anular não, bastante tanto o que você falou, Vitinha, foi o né? melhor no jogo. Ele só jogou uma partida. Não tem como Não, ele ser o não. melhor do torneio. Se ele fez um jogo, ele não foi o melhor naquele jogo. Infelizmente, esse é um torneio que foi muito esvaziado por causa do Mundial, o Mundial que eu gostei muito, né? O Mundial do meio do ano. Foi muito bom, foi o Flamengo, inclusive, fez um bom Mundial, venceu o Chelsea, né? E Perdeu fez pro um Bayern bom de jogo com o Munique, que Bayern, né? era um jogo muito difícil, né? É muito difícil. Então, olha, o que a gente pode dizer é tentar, vamos dizer assim, amenizar as coisas. A piada estava pronta Não, se eu o não vou Flamengo falar de igual fosse pra igual pra vencer, igual. né? A piada estava Não. pronta, né? Eu até brinquei ontem, né? O Botafogo venceu o PSG não conseguiu ganhar do Flamengo, o Fluminense ganhou da Inter de Milão, o Flamengo ganhou do Chelsea. Futebol europeu não é nada. O futebol europeu só vence os títulos, né? Eles É um ficam com as futebol de taças. resultados, né? Eles Mas fiquem com as taças, nós ficamos com a vitória. quando enfrenta o Campeonato Carioca, tem dificuldade, né? Olha, se tu levasse pra jogar, o Tite tinha avisado isso, quando o Tite falou isso aí, tiraram sarro dele, que falou que o Campeonato Carioca era o mais difícil, o pessoal tirou sarro. Desde então, o Campeonato Carioca dominou a Libertadores, né, e tem dominado os grandes títulos. E vamos falar aqui de um carioca que pode levar um outro título, que é aqui a equipe do Vasco, o primeiro jogo na Neoquímica Arena. Teve jogo? Não sei. Essa é uma boa pergunta. Um empate em 0-0. Eu acho que o Vasco fez uma boa partida. Minha sensação, o Vasco fez uma boa partida, com alguns erros que aí a gente sempre tem que trazer alguma coisa que é estranha no futebol brasileiro. O Diniz falou que os erros do Vasco aconteceram por conta do gramado na Química Arena, que é um gramado bom, né? Talvez seja o melhor. O Abel, que reclama muito de gramado, falou que é o melhor gramado que tem no Brasil. Sim. Então acho que o gramado muito bom atrapalhou o futebol do Vasco. É normal, porque ninguém está acostumado no Brasil a jogar com um gramado bom, né? Eu falei essa frase, me pareceu que eu tava sendo o craque Daniel no Fara de Cobertura, falando assim, me passou essa sensação. Porque é verdade, mas é verdade. Eu já vi vários jogadores reclamarem quando vão jogar em gramados bons, inclusive em torneios internacionais, que eles demoram um pouco para se adaptar, rápido. né? A bola vai rápido. A bola rola. E quando eu passo, ela não vem quicando, ela vem enrolando. Que negócio redondo demais. É estranho, mas infelizmente é uma realidade do futebol brasileiro, né? A gente está aqui num momento... É meme, vira meme, mas é porque é bizarro. Num momento quase humorístico, né? Mas infelizmente é a realidade. E eu acho que o Vasco conseguiu um empate num terreno que é sempre muito difícil, né? É sempre muito difícil. A bola é mais rápida, faz diferença, assim como faz diferença os gramados sintéticos. Não é só a questão da torcida, de jogar. As pessoas pensam muito no apoio da torcida, mas não é só o apoio da torcida que faz o mandante ser favorito num jogo, né? No caso do Corinthians, um estádio onde as pessoas não estão acostumadas a jogar num bom gramado, é um dos fatores ali também. E o Vasco fez um bom jogo, porque praticamente anulou o Corinthians, Sim, né? aí a gente fica na dúvida se foi uma questão do Vasco jogar muito bem ou se foi o Corinthians que jogou muito mal. Acho que é a junção disso aqui. Não entendi, principalmente o Dorival Júnior. Dorival ontem chegou até a xingar um torcedor. Na hora que ele fez a substituição, tirou o Memphis. Para mim, eu fiz um comentário na hora que parecia que o Dorival é aquele cara que tá jogando, não sei se você joga o FIFA, né, o EAFC, e às vezes quando vai pro escanteio aparece, você não quer trocar esse jogador por esse? E é sempre uma sugestão muito esdrúxula, que não faz o menor sentido, e você fala assim, não, cara, lógico que eu não quero trocar esse por esse. Não faz sentido nenhum. E aí quando levanta a placa e vai entrar o Dieguinho no lugar do Memphis, eu falei, mas por quê? Para mim não fazia sentido. O Yuri Alberto fazendo uma partida muito abaixo, mais uma do Yuri Alberto. Vocês sabem o quanto eu defendo o Yuri Alberto, mas eu estou abrindo mão. O 9 da seleção, né? Ele era o 9 do Hexa, mas essa falta de oportunidade está mexendo com o psicológico dele, não está jogando nada bem. O Yuri Alberto muito mal, eu abri mão, desisti. E aí eu não consigo entender. O Guinegão tá
fez piada com o Dorival, porque ele entra, faz 4 gols em 5 jogos e depois não tem mais nenhuma chance. Tem técnico que tem dificuldade em fazer esse tipo de mudança, né. Eu não sei se o Guinegão também é a hora de lançar ele, mas os técnicos às E o vezes Dieguinho pensam não era, né? é, Entendeu? Não é que ele colocou alguém lá, é. o Vitinho entrou o Não, Romero, tudo não, bem, me deixou experiência, ok. completamente Não, sem argumento, mas é a verdade, eu acho que tem técnico que tem dificuldade, o Diniz é um que tem muita dificuldade, por exemplo, né, e se apega às vezes a jogadores pelo que eles fizeram, o que eles podem fazer, e se abraça no erro, né, que eu acho que, vamos lá, é o grande, vamos dizer assim, a grande vantagem de você ter um técnico como o Abel Ferreira no Palmeiras, sim, ele continua, ele não queima os seus jogadores, né, que ali é um limite, mas ele, quando o cara tá numa fase ruim, ele vai deixando tosa. no banco, vai Isso. dosando, vai botando na boa. Então acho que tem que ter uma certa inteligência ali que o Dorival não teve e que o Diniz também normalmente não tem, mas o Diniz encontrou uma forma de jogar para essa reta final com os jogadores que ele tem à disposição, que está funcionando, né, está funcionando e que depende muito do vigor físico. O Vasco já tinha anulado muito o Fluminense nos 2 partidas, fisicamente, uma imposição física e com o Rayan muito ativo e o Andrés Gomes, que O ninguém Andres foi fala bem dele, também, né, porque ele não tem o mesmo talento, mas é um jogador muito importante ali, ele não dá folga para a defesa, né. Então o Vasco agora está muito encaixado, não é um time brilhante, né, porque o jogador mais brilhante que o Vasco tem, o Felipe Coutinho, é um jogador hoje que no máximo cumpre. fez uma jogada ali na partida No toda que se máximo olhava. cumpre, ele cumpre taticamente a função, cria uma ou outra jogada, mas é um jogador, mediano. O Coutinho de hoje não tem nada a ver com aquele Coutinho que fazia jogadas espetaculares do passado, né, na época do Liverpool, do Liverpool. Barcelona, até em momentos no Bayern de Munique Sim, mesmo. sim. O Felipe Coutinho não tem nada a ver com isso. O Felipe Coutinho hoje é um jogador mediano, com alguma capacidade, pra bola parada, para um ou outro passe, para organizar um pouco o jogo. Quem tem feito a diferença é mesmo o Rayan e o Andrés Gomes, e a intensidade, né, essa intensidade e o coletivo. E eu queria fazer aqui um pequeno, comentário, até um paralelo com o jogo do Flamengo, com o Felipe Luiz, que é muito, elogiado, né. O Felipe Luiz faz a saída o tempo inteiro ali, do goleiro com os zagueiros, triangulações, até construir a jogada, né. Inclusive ele tem alguma dificuldade, porque faz isso muito ali atrás, e quando chega lá na frente não cria tanto, né. Ninguém critica o Felipe Luiz Não. por isso, mas critica o Fernando Diniz o tempo inteiro. E o Fernando Diniz, que tem feito com esse Vasco, com o material que tem, ele não tem ali qualidade na saída de bola. Não estou falando da defesa, não, estou falando até do Sim, meio-campo, sim, né? sim. Ele não tem, por exemplo, nos tempos de Fluminense, ele tinha o André, ele tinha o Martinelli, ele tinha meias, né, volantes Sim. que O recuavam para Ganso buscar num o jogo. bom momento O também que Ganso criava, voltando, parava. ele tinha ali uma qualidade na saída de bola que era impressionante. No Vasco ele não tem. É? Então ele não tenta, tá? O Vasco não tenta, ele faz até a saída de bola, mas muito pelos lados, tá? E sempre que dá, ele faz a ligação direta, aproveitando ali a força física do Rayan, a velocidade do Andrés Gomes. Elogiar Então, O Pomita fez um bom jogo de novo, ele tá jogando improvisado ali, né? Não é. o Pumita tem estado muito bem ofensivamente, Sim. inclusive, né? Então você tem um Vasco que se adaptou. Então eu acho que nisso aí as pessoas são pessoas que às vezes não acompanham os jogos e gostam de comentar só no Twitter, né? O Diniz tem vários problemas. Mas quando você pega a saída de bola dele, não é muito diferente a saída de bola dele do Felipe Luiz, por exemplo, né? E o Felipe Luiz tem uma defesa absurda, né? Tem muito mais qualidade também no elenco para Eu fazer vou. a saída, né? Eu vou Vamos lá. fazer um hot take aqui, pegando essa história. Sabe aquele humor que a gente costuma ver, a Praça é Nossa, né? Que o bordão,
né? O bordão ele é bom, o pessoal gosta, porque aí você repete o bordão, então você acha que você é engraçado também, porque você repetiu aquele bordão, o bordão é engraçado, então tá ótimo. E muitas vezes as pessoas se abraçam no bordão, e o comentário do Diniz, a saidinha do Diniz, sendo que todo mundo faz. Então quando leva o gol, numa saidinha, aí, tá vendo? O Diniz, sempre essa saidinha. Ontem o Vasco saiu muito bem, não consegui entender o Dorival, porque o Dorival baixou as linhas na marcação, sendo que o normal seria você subir as linhas para marcar um time do Vasco, um time do Diniz, até pela qualidade ou a falta de qualidade do elenco. Não entendi a escalação. O Martinez, bizarro, fez um primeiro tempo muito ruim, e aí ele volta para o segundo tempo para com 4 minutos então decidir tirá-lo, né? E aí ele sai ali com 6 minutos, mas por que voltou para o segundo tempo com isso? Né? E aí o Breno Bidon no segundo tempo começa a vir buscar um pouco mais o jogo, começa a ajudar nessa saída, sai junto, parece que ele já tinha pensado, e aí em alguns momentos, aproveitar a técnica com o Sifone, parecia que você quer trocar o Memphis Depay? Cara, sim! Me parecia, as mudanças me pareciam desse jeito. Né? Entrou o André, que tem jogado bem, que tem que entrado bem. O Carrilho não fez uma boa partida quando entrou também no segundo tempo, mas eu não consegui entender o que ele queria. E você tem que pensar que esses times vêm de jogos desgastantes, né? Mas o Vasco não tem como revezar seus jogadores e tá entregando essa intensidade, né? Porque você olha para o banco do Corinthians, o Corinthians não é o melhor elenco do Brasil, nem de perto, mas tem nomes. Você tem nomes para colocar. Você olha para o banco do Vasco. Aliás, você olha para o 11 do Vasco. Ele fez 2 substituições ontem e uma delas foi o Vegetti. Quer dizer, foi mais um apelo para mística, né? Aquela coisa, o Vegetti pode achar aquele gol, ele pode mandar a bola alta. Inclusive, a defesa do Dorival para a saída do Memphis foi que ele tinha tirado, o time tinha ficado um pouco mais baixo, entrou o Vegetti, então ele quis deixar o time mais alto, mas eu não consigo entender. O Garro, o que eu falei, você tira primeiro o Bidon para depois tirar o Garro. Você vai confiar porque o Garro, numa bola, pode mudar. Mas o Garro não tem feito isso. Né? E o Bidon estava ajudando naquela saída de jogo. Então, algumas decisões erradas. O Yuri Roberto, levando bronca, brigou com o Mateuzinho, teve discussão dentro de campo, teve gente que teve que dar aquela amenizada, justamente por isso, porque ele é um cara mais alto, tem que ajudar lá atrás, né? Por conta do Vegetti. Então, assim, um desajuste total. E um desses dois times vai ser campeão no domingo. Isso nós sabíamos, né? Nas semifinais, o Cruzeiro e o Fluminense eram os melhores times, caíram, faz parte, caíram porque com mérito também, Corinthians e Vasco mereceram, faz parte, é uma Copa, é momento, e nesses dois jogos o Corinthians e o Vasco foram melhores, não são de perto os melhores clubes do Brasil, não são longe disso. Top 6. Longe disso. Né? Então, a gente sabe que é uma final de clubes que batalharam além das expectativas. E isso é bom também para a gente pensar no último jogo, né, no jogo decisivo. Está tudo em aberto, porque o Vasco em casa não é um time confiável também. Assim como o Corinthians fora do Dorival, o Dorival tem uma série sem vencer, né, fora de casa que é impressionante. O aproveitamento dele é muito ruim. É muito baixo fora de casa. Então nós estamos dois times que a gente não sabe o que esperar, que não passam segurança. O Vasco, eu sinto que está em bom momento. Eu sinto que o momento do Vasco é melhor, por isso tem aquele 1%zinho de favoritismo, né? 51-49. Eu ficaria com essa, até porque é o seguinte, eu acho que você tem dois times que são fracos. Aliás, quem reclamou do jogo ontem falou, mas era um Corinthians e Vasco. Se eu falasse para você, assista um Corinthians e Vasco na 13ª rodada do Brasileiro, você ia falar assim, nossa, não vou assistir, porque não vale a pena. Não é porque tá numa embalagem bonita que vira um produto melhor, não é final, mas ainda é um Corinthians e Vasco, e final ainda traz aquele fator emocional do medo de perder, né? E já diria o Luxemburgo, o filósofo Luxemburgo, o medo de perder tira a vontade de ganhar, e eu acho que quem sente um pouco menos isso é o Diniz, com sua loucura. Então eu vi um Vasco jogando melhor e um Corinthians um pouquinho mais preocupado, com medo de perder para o Vasco, e o Vasco sendo
o Diniz. Mais uma vez, né, a crítica do Diniz, que o Diniz não encontra resultados, né? O que você queria? Levar um Vasco? Pô, Esse Vasco à final da Copa do Brasil, e isso é resultado, gente. Isso aí é jogar por resultado. Ele está jogando por resultado o tempo inteiro, né? Novamente, eu acho que ele, mesmo no Vasco, em vários momentos ele se apegou a erros, ele se apega muito a erros, ele demora muito a mudar quando as coisas dão errado. Então, só que agora ele está naquele momento bom, né? E a gente sabe que o ciclo do Diniz quando está com aquela confiança. É difícil de vencer. Agora, quando perde a confiança também, essa difícil de ganhar. A montanha-russa, né? Você vai pegar a sequência lá, então ele tem 4 vitórias, e aqui a gente já tá no terceiro jogo. No primeiro jogo contra o Fluminense, que foi a vitória, teve uma pergunta na coletiva para ele, falando assim, o Fluminense jogou, o Vasco jogou muito bem. O Vasco tinha jogado muito bem contra o Santos, jogou muito bem contra o Inter, e depois desses jogos bem, sempre teve uma sequência ruim. Como manter o time lá em cima. Ele jogou bem a segunda partida contra o Fluminense, jogou bem agora. 3 jogos consecutivos jogando bem. O torcedor já fica pensando assim, tá, 3, acho que foi o limite. Né? Então fica aquela sensação. E agora também, quando o Corinthians vai jogar bem, aí é um mistério completo. O torcedor do Vasco e do Corinthians estão acostumados, né? Eles já estão desconfiados, né? Eles já, com certeza, ninguém está super confiante para essa final. Não tem como. É uma final muito igual, um jogo muito em aberto, um 0-0 deixa tudo em aberto. É claro que o Vasco tem a vantagem de jogar em casa, eu acho que o Vasco tem a vantagem do momento também. É um time que está se comportando melhor nesse momento, mas passa a segurança? Não passa. O momento do Vasco, a gente já comentou algumas vezes aqui, né? Se fosse agora, semifinal do Brasil contra o Fluminense, esse momento é muito bom do Vasco. Aí não teve, aí de repente veio um momento muito ruim. E aí chegou contra o Fluminense e jogou bem. Então, você nunca sabe. Eu ia fazer uma analogia. Né? É isso, vou ficar no imprevisível que está muito mais correto. A gente volta a conversar. Teremos uma edição especial na Cara do Gol na semana que vem, para arrematar aqui, na segunda-feira já, para a gente arrematar esse grande jogo. E fechar a temporada, né? E vamos fechar essa temporada, fiquem atentos já também. Já é Natal, semana que vem, né? O povo já tá falando de mercado, né? Tá todo mundo no mercado de Natal já. Do Mercadão já ali, ó. Inclusive temos algumas notícias, né, de mercado. Eu sempre convido vocês a acessarem lá o nosso site e para o Mercado da Bola, porque tem sempre... a gente vai atualizando em tempo real, acontece, vai entrando no nosso site. Então, sempre fica o convite para você acessar o gol.com.br. Valeu, Massa. Até a próxima. Um abraço. Valeu, pessoal. Aquele abraço.